Então, vamos lá. Uma partícula se move sobre o plano XY com uma aceleração constante. Então, essa é a sua primeira informação importante, porque significa que você pode usar aquelas equações da cinemática para aceleração constante, né? Então, que eu já vou deixar anotado aqui. Vou chamar de número 1, V é igual a VO mais AT. 2, D, que é o deslocamento, é VO vezes T mais meio de AT quadrado. E 3, velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, lembrem que é um exercício em duas dimensões, então você está, como a aceleração é constante, você vai estar aplicando essas equações nas duas dimensões, porque os movimentos nessas dimensões, eles são independentes, né? Então tá, então vou organizar as informações do enunciado aqui. Ele fala que no t igual a zero, eu estou em R1. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de R0, tá? Eu não fiz todas as contas, não, então vocês vão ter que me ajudar. Então, vou organizar lá em t igual a zero, que é o instante inicial, minha condição inicial, R0 vai ser igual a 4i mais 3j. Então, o que significa isso, né, gente? Se eu fosse desenhar lá o meu plano XY, que é onde está acontecendo o movimento, eu começo nesse ponto aqui, né? 4i e 3j. Então, essa é a minha posição inicial, ela é dada por esse vetor, ó. Esse é o meu vetor R0 ou R1 aí, que localiza a minha partícula em relação à origem. Então, aqui eu já vou definir o seguinte, né? Só para facilitar depois, x0 é igual a 4 e y0 é igual a 3, né? E ele está com uma velocidade V1, então ele não parte do repouso desse ponto. Ele tem uma velocidade que eu vou chamar aqui de V0, tá? Que não me foi dada, não é isso? Que ele só chama, ele fala que é um vetor V1, um vetor V0, então eu só vou escrever ela aqui em termos de vetores, tá? Então, vocês concordam que ela tem uma componente V0x na direção I, combinada com o V0y na direção J, é o máximo que eu consigo fazer. E aí, passados 2 segundos, então lá no tempo igual a 2 segundos, a partícula se deslocou para uma nova posição. Essa é a posição R2, que vai ser 10i menos 2j. Então, você conseguiria desenhar isso aqui no plano, né? Ó, 10 na direção x, menos 2 na direção j. Então, ele parou nessa posição aqui, ó. Uma posição dada por esse vetor, que é o meu vetor R2. Então, vocês concordam que ele essa partícula fez um deslocamento, né? Se eu fosse representar o vetor deslocamento, é esse vetorzinho verde, que seria representado aqui por R2 menos R0. A posição final menos a posição inicial, tá? Então, beleza. Só que agora ele me dá a minha velocidade V2. Lembrem que essa é uma velocidade instantânea, né, pessoal? Não é a velocidade média, né? Porque ela foi dada num instante t igual a 2 segundos. Então, essa minha velocidade V2 é 5i menos 6j. Então, o que isso quer dizer? Olha, o 5 é o meu V2x e o menos 6 é o meu V2y, né? Determinar V1, quer dizer, V0, né? Então, letra A. Como que eu posso encontrar o meu vetor V0? Ou seja, eu preciso descobrir as componentes V0x e V0y. Então, eu vou começar aqui minha situação para x. O que vocês fizeram aí, gente? Me dá uma dica aí. A partir dessas equações que eu numerei, 1, 2 e 3 aí, por exemplo, o que vocês fizeram? Dá para achar velocidade média pelos pontos que eu tenho, né? E aí depois eu aplico na fórmula de velocidade média lá com a soma de V1 mais V2 dividido por 2, aí eu isolo V1.
Dá para achar velocidade média. É Mas pelas você está falando. distâncias. Isso, a velocidade média é o deslocamento, não é isso? Não estou sabendo quem está falando aí. O deslocamento pelo, não é isso? Pelas posições, não é isso? Isso, Dividido pelo ΔT. Isso você consegue fazer, né? Só subtrair 10 de 4 e menos 2 de 3. isso. Dividir por 2. E aí, depois, você falou que esse VM é o quê? É a somatória das duas velocidades dividido por 2. Pois é, eu posso fazer isso, gente? Eu fiz desse jeito. Então, lembrem que eu falei isso na aula, tá? Coincidentemente, isso pode até acontecer, tá, gente? Mas lembrem que velocidade média não é a média das velocidades. Isso aqui é velocidade média. Isso aqui é a média das velocidades. Lembra? A gente fez um exercício na última aula. A gente viu que a velocidade média não coincidia com a média das velocidades. Mas aí, esse 2 não seria o delta tempo, não? Isso, 2 é o delta tempo. É, porque aí eu fiz igual eles estão falando, né? A posição de 2 menos a posição de 1 dividido por delta tempo, que é 2. Eu também fiz desse jeito também. Eu também. Não, peraí, o quê? Me explica isso aí de novo. É assim, a velocidade média é a variação da posição sobre o tempo. Isso. Só que também, eu pelo menos tinha partido do pressuposto que a velocidade média também poderia ser a soma das velocidades sobre a variação do tempo. Isso não é. A soma das velocidades sobre a variação do tempo, não. A velocidade média, a soma das velocidades, que aí você está falando que R2 menos R0 é igual a V0 mais V2. A V2, né? Não existe nenhuma razão para isso aqui ser... Assim, nenhuma razão física para isso estar acontecendo, entende? Entenderam, gente? Ou não? Então, Não entendi. Então, pode dar uma coincidência, tá? A gente fez o exercício na última aula que não batia. Velocidade média. Lembra o que é uma velocidade média? Velocidade média, você pode acelerar, você pode frear. Aí eu te pergunto, qual que é a velocidade média? A velocidade média é simplesmente eu pegar o tanto que eu desloquei e dividir pelo tempo que eu gastei. Esse é um conceito de velocidade média. Média das velocidades é outra coisa. Por exemplo, qual que é a média das velocidades? Eu parti de 2 metros por segundo e cheguei em 6 metros por segundo. Qual que é a média? A média é 4, ó. Né? A média é o caminho, que me dá o caminho médio ali entre elas. É somar 2 mais 6 e dividir por 2. Esse 2 não tem nada a ver com o tempo, tá? O tempo do percurso. Não, é de média. Tá? Com a temperatura média. Eu medi uma hora, eu medi 38 graus. Na outra, eu medi 37 graus. Então qual que foi a temperatura média que você mediu? 38 mais 37 dividido por 2. Quando você faz uma média, você sempre divide por 2. Entenderam, pessoal? Tá? Não sei se o fato do intervalo ter sido 2 piorou mais ainda a situação. Mas tá? O conceito físico mesmo está ali na velocidade média. Tá? Alguém não fez assim? Alguém fez de outro jeito? Sem usar média de velocidades? Então, lembrem, pessoal, que
existe uma aceleração, ele fala que a aceleração é constante, né? Então, você lembra, a aceleração é constante, sua resolução está numa dessas 3 equações lá de cima, da cinemática, tá? Só que, de novo, você vai desmembrar isso em x e y. Então, olha só. Vamos ver se vai ser coincidente aí com as contas suas. Para x, então, notem o seguinte, o que eu estou precisando? Eu preciso de V0x, né? Eu preciso da velocidade inicial em x. Vamos pegar a minha equação. Deixa eu ver se eu consigo já. Alguma das 3 aqui, ó, já me daria uma resposta direta para eu achar V0x? Olha só, nenhuma eu vou ter que dar volta para fazer esse problema. Olha só, eu vou olhar para a equação 1, tá? Ó. Então, de 1, da equação 1, eu tenho ó, que V é igual a VO mais AT. Então, vamos escrever isso para x. Então, a velocidade final em x, qual que é a velocidade final em x, gente? Qual que é a velocidade final que... Seria o 10 e... Não, a velocidade final. 5i, no caso. 5, isso, ó. Ele, após 2 segundos, ele atingiu essa velocidade que é 5 em x, 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final, tá? Em x. É igual a velocidade inicial em x, que é o que eu quero descobrir, mais a aceleração, que aceleração é essa? É uma aceleração em x. Eu não sei quanto que ela vale, tanto é que ele me pergunta lá. Qual é a aceleração da partícula? Então, eu tenho que saber o vetor da aceleração. Tem aceleração tanto em x quanto em y, possivelmente, né? Eu tenho que achar. Então, ax vezes o tempo. Então, vamos substituir devagarzinho aí. A velocidade em x, que é a velocidade final, é 5. Está lá no enunciado. É igual a velocidade inicial em x, que eu não sei, mais ax eu também não sei, vezes o tempo, que é 2. Porque passaram-se 2 segundos. Então, finalmente, eu cheguei que 5 é igual a VOX mais 2 vezes AX. Ó, eu tenho que responder essas 2 perguntas. Quem é V0x e quem que é AX depois? Só que eu só tenho uma equação. Uma equação e 2 incógnitas. Para eu montar meu sisteminha bonitinho, eu vou ter que procurar uma outra equação, tá? Que vai me relacionar essas 2 variáveis de novo. Então, vamos olhar lá para uma equação que relaciona V0x e AX. Vou olhar a equação 3, olha. A equação 3 vai me dar uma outra equação e eu vou conseguir resolver o problema. Então, olha lá, da equação 3, ó. De 3, eu tenho que a velocidade final em x ao quadrado é igual a velocidade inicial em x ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, que é o deslocamento em x. Velocidade final de x ao quadrado, não é 5 ao quadrado? Então, é 25. Velocidade inicial em x eu não sei. Mais 2 vezes AX eu também não sei. Deixa eu ver se é essa equação aqui. Ah, essa vai ser pior, né? Eu fiz com a outra aqui. Posso tirar, ao invés de fazer de 3, fazer com a... Porque senão essa vai dar uma raiz que vai piorar a minha vida. Eu vou fazer com a número 2. Mas daria certo, tá, gente? Você pode escolher qualquer uma. Peraí. Então, vou usar 2. A 2 me fala que o deslocamento é a velocidade inicial mais meio de AT ao quadrado. Então, ó, quanto que foi o deslocamento em x nesses 2 segundos, pessoal? Quanto que foi? Seria o R1 menos R2? R2 menos R1, né? É, isso. Final menos a inicial. Isso. Que é 6, não é, ó? Então, se eu saio de 4 e vou para 10 em x, eu desloquei 6 metros, ok? Então, ó, o deslocamento, lembra que isso não é distância, né? Então, o deslocamento em x pelo enunciado é 6. Então, 6 é igual a
O tempo foram 2 segundos. Então, 2 vezes 0x mais a aceleração, de novo, eu não sei, o tempo é 2 vezes 2, então vai dar mais 2ax. Tá certo isso? Tá. Vou dividir todo mundo aqui por 2. Fiquei com a equação que 3 é igual a V0x mais AX. Então, ó, agora sim eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Substituo uma na outra, certo, gente? Alguém tem dúvida disso aí? Desse sisteminha? Isolo o V0x de alguma, jogo na outra. Vocês vão ver que V0x vai ser igual a 1 metro por segundo. Ok? Se V0x é 1 metro por segundo, eu posso achar o AX, né? Só porque depois ele vai me perguntar isso. Então, AX vai ser igual a quantos? AX vai ser 3 menos 1. Posso substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui, que eu destaquei, né? Ó. Então, AX vai ser 3 menos 1, que é 2. Professora, como que você achou ali o VOX? Deixa eu fazer por extenso aqui. Ó, dessa equação aqui, ó, eu vou tirar que VOX vai ser igual a 3 menos AX, certo? Esse X é tudo índice, tá, gente? É só porque eu tô fazendo para X, tá? Quem não quiser colocar, não precisa. Agora eu vou pegar esse 3 menos AX e vou jogar aqui, ó. Então, ó, 5 vai ser igual a VOX, que é 3 menos AX. Ah, tá. Eu tenho que isolar é o A, né? Vou só isolar, então, para ver se bate, tá? Quem me perguntou isso aí? Eu. É quem? Eu não consigo ver quem tá falando. Henrique. Henrique? Isso. Henrique, na verdade, você tinha que isolar o A aqui, tá? Ó, pra você achar o VOX primeiro. Beleza. Tá? Tá bom. Então, vou só confirmar se vai dar 2 aqui. 3 menos AX mais 2AX. Então, 5 é igual a 3 mais AX. AX é igual a 2. Então, eu jogo lá e acho o VOX. Tanto faz, tá? O que você vai achar primeiro. Dúvidas nisso aí, pessoal? Não, professora, tá tranquilo. Então, tá. Tranquilo. Então, eu já respondi só metade do problema ainda, ó, porque ele me pede para achar o vetor velocidade inicial. Eu só achei a componente x dele. E ele me pede para achar também a aceleração. Só achei a componente x. Então, falta repetir tudo para o y. Então, sugiro que em exercícios de cinemática 2D, vocês organizem, tipo o que eu estou fazendo aí, ó. Em x, em y. Então, para y eu não fiz as contas aqui, nós vamos ter que fazer juntos. Ou então alguém me fala se fez. Então, em y é a mesma coisa, ó. Eu sei que V é igual a VO mais AT. Só que isso também tudo é aplicado agora para y. Então, qual que é a velocidade final em y, após os 2 segundos? Olha lá no enunciado. Após os 2 segundos, a velocidade final é menos 6. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Menos 6 é igual à velocidade inicial em y, que é o que eu estou procurando, mais a aceleração em y, que eu não sei, vezes 2 segundos. Então, essa é a minha primeira equação. Uma equação, 2 incógnitas. Vamos para a próxima equação. A próxima equação vai sair lá da equação 2, que o deslocamento é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado. O deslocamento em y foi de quanto? O deslocamento em y, eu saí lá de y3 e fui para y menos 2. Então, o deslocamento, ó, é o y final
menos o y inicial. Então, o deslocamento em y foi menos 5, tá? Dúvidas, me parem aí. Menos 5 é igual a velocidade inicial em y, eu não sei, vezes o tempo, passou que foi 2, mais 2AY. Né? Então, aqui, ó, eu cheguei à conclusão que 2AY é igual a menos 5 menos 2VOY. Por que eu deixei o 2AY? Porque aqui tem 2AY. Então, já vou jogar direto 2AY. Então, ó, vou substituir uma na outra, vou chegar aqui, menos 6 é igual a VOY mais os 2AY. Mais 2AY é menos 5 menos 2V0Y. Então, cheguei à conclusão que vai ficar menos 1, quando eu passar o 5 para lá, e aqui vai ficar menos VOY. Então, cheguei à conclusão que o VOY também vale menos 1. Ó, também vale 1. 1 metro por segundo. Certo, pessoal? Então, respondendo a letra A, olha, respondendo a letra A, o meu vetor velocidade inicial, que ele chama lá de V1, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 metro por segundo na direção I, mais 1 metro por segundo na direção J. Essa é a resposta da letra A. Ok? Ô, professora, eu volto ao slide um pouco. Não entendi essa passagem que a senhora fez de menos, aplicou a fórmula menos 6AY, menos 6 VOY, mais 2AY, juntou com essa segunda aqui. Beleza. Entendi essa. Então, vamos lá de novo. Ops. Eita, nós. Espera aí. Estão vendo aí? Sim. Então tá, vamos lá. Aí, esse aqui, ó, você entendeu que, como eu obtive essa? E como eu obtive essa? Entendi. Tá, então... Agora para frente eu não entendi. Isso. Então, olha, a partir dessa minha segunda equação, eu cheguei que 2AY, ó, isolei ele aqui, 2AY é menos 5 menos 2V0Y. Tá? Então, eu só joguei isso, ó, aqui, ó. Então, ó, menos 6 é igual a V0Y, que tá aqui, e eu tenho que somar os 2AY, não é? Somar, isso aqui é 2AY, ó. Entendi. Entendeu? Substituir o valor, só então. Substituir, Ok, pessoal? Então, chegamos na velocidade inicial. Depois ele pede, né, qual que é a aceleração da partícula. Como a gente achou a componente y aqui da velocidade, eu consigo substituir em qualquer uma dessas equações aqui, ó, essa ou essa, e achar o meu AY, né? Então, eu vou substituir nessa primeira aqui, por exemplo. Então, vai ficar lá, menos 6 é igual a V0Y, que é 1, mais 2AY. Então, eu vou ter que AY vai ser menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Né? 7 dividido por 2. Então, olha, não sei que letra que pede a aceleração. A aceleração é a letra B. Então, na letra B, eu já posso exprimir a aceleração da partícula, que é, como a gente achou lá em cima, ó, o AX é 2. Então, é 2 na direção de X, né? Ou seja, isso aqui é o meu AX, ó. Combinado com menos 3,5, que é o meu AY, na direção J, metros por segundo ao quadrado.
Pessoal, percebam se vocês estão entendendo, porque a gente entra no piloto automático e a gente dando a fazer as contas. Mas perceba se você está entendendo a física do problema graficamente. Olha só. Você, voltando lá, você estava no plano XY, vou fazer tudo fora de escala. Você estava no plano XY e a sua posição inicial, ora, era 4 e 3. Ó, era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você estava aqui. Representado por esse vetor, que era o meu vetor R0. Aí ele está te falando, aí você fez a conta e achou que a velocidade é 1 na direção X, a velocidade inicial, 1 na direção X com 1 na direção J. Então, é como se você tivesse aqui, ó. 1 em X com 1 em J, ó. Então, é isso aqui, ó. Pode estar meio erradinho aí as direções, no sentido de... Mas é isso aqui, entendeu? Olha, eu parto desse ponto e esse é o vetor velocidade inicial que eu parto. Essa é a minha velocidade inicial. Entenderam? Olhei para aquele ponto, ele está bem ali no início e ele já está querendo andar nessa direção, ele já parte com essa velocidade. Aí, o que você concluiu? Que lá, depois de 2 segundos, ele foi, parou, não sei em qual posição, sei lá, não lembro, era por aqui, né? Aí ele parou nessa posição, dada por R2, e o vetor velocidade, naquele instante, mudou, já estava mudando de direção, ó. Era 5 e menos 6. Entendeu? 5 e menos 6 vai dar um trem para cá, ó. Estão vendo? Você pode expressar isso tudo graficamente, tá? É isso que você está vendo. Você está vendo um plano XY, você vê onde está a partícula em cada instante de tempo e sabe a direção do vetor velocidade, a direção do vetor aceleração. Ok? Então, não confundam velocidade média, que é uma definição física de deslocamento por tempo, por média de velocidades, que é só... Média de velocidade é só uma média, tipo, é matemática pura ali. Tá? Entenderam o que foi feito, pessoal? Sim. Então tá. Professora, assim, eu até entendi os cálculos e tal na letra A, mas eu não entendi muito bem por que a gente fez dessa forma. Assim, não sei se eu não entendi o exercício, o que estava sendo pedido. Você foi um que fez com média das velocidades? Sim, não, na verdade eu peguei deixa eu ver aqui, eu peguei o R2, menos o R1 e dividi pelo tempo, né, que era 2 segundos. Isso, então isso você simplesmente, se você pegou o R2 menos R1 e dividiu pelo tempo, você achou a velocidade média no percurso. Ele não te perguntou isso. Entendeu? Ele não te perguntou isso. Entendi. Ele te perguntou qual é o vetor velocidade inicial. Tipo, ele tem velocidade inicial? Essa velocidade aponta para onde, né? Entendeu? Entendi. Beleza. Tá. Valeu. Pessoal, então achamos a letra A, achamos a letra B. Como se exprime a velocidade em função do tempo? Então, quero ver se vocês vão agora me falar. Vocês entenderam? Ó, vamos resumir. A letra C. Letra C pede o quê? O vetor velocidade em função do tempo. Entenderam? Olha, porque olha só, você achou a velocidade inicial para ele. Você sabe a velocidade após 2 segundos. E se eu te perguntar, mas você sabe a velocidade em qualquer instante de tempo? Ou seja, você saberia escrever para mim o vetor velocidade em qualquer instante de tempo?
Ah, tô chutando, tá? Ó. Olha, se a componente x, ela varia do tempo, por exemplo, como 2t ao quadrado, e eu achar que a componente y varia no tempo como sendo 2t, então como é que o meu vetor velocidade pode ser escrito em função do tempo? Ah, pode ser escrito como 2t ao quadrado na direção i, mais 2t na direção j. Estão vendo, pessoal? O problema só está ficando maior. Mas você vai fazer tudo para x, depois tudo para y. Tá? Então, essa é a missão de vocês. Achar como que a velocidade em x varia no tempo e como que a velocidade em y varia no tempo. E depois escreve o vetorzão bonitão. Como que eu posso achar a velocidade em x para qualquer instante de tempo? Você sabe que esse problema tem aceleração, e a aceleração é constante, e você sabe isso aqui, ó, V igual a VO mais AT, D igual a VOT mais meio de AT quadrado, e V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Só que agora você já encontrou as componentes da velocidade inicial. Você já encontrou a aceleração. A aceleração é constante. Não é isso, pessoal? Você já encontrou que V0 é 1 mais 1. E você já achou que a aceleração é 2i menos 3,5j. Então, como é que eu vou achar Vx de t? Alguém fala aí para mim. Usando qual equação? Eu posso jogar na Fórmula 1, na equação 1. Exatamente. Então, olha, de 1, o que eu tenho? Que a velocidade final, x, em qualquer instante de tempo, ela é a velocidade inicial em x, que vale 1, mais a aceleração em x, que vale 2, vezes o tempo. Então, estão vendo? Qualquer tempo que eu jogar lá, eu sei agora quanto que vale Vx. E Vx muda com o tempo, o movimento é acelerado em x, ó. Tá? Então, achei Vx. Mesma coisa para o Vy, posso usar a equação 1 também. Vy, em qualquer instante de tempo, vai ser igual a V0y, que também é 1, mais a aceleração em y, que é menos 3,5 vezes o tempo. Então, eu cheguei à conclusão que o vetor velocidade em função do tempo vai ser igual a 1 mais 2t na direção i, combinado com 1 menos 3,5t na direção j. Estudo metros por segundo. Oi, Ive. Ah. Eu fiz um probleminha que eu usei a resposta da B para C. Mas só que na B, deu quase igual a sua, só que eu coloquei 4 menos 7 e estava dividido por 2. Eu não dividi. Aí na resposta da C, a minha resposta deu sem dividir por 2 também, entendeu? Aí ficou 5t na direção de I e menos 6t na direção de J. Peraí. Que eu não dividi por 2, entendeu? Na letra B. Na letra B é a aceleração, né? Isso. Aí você aí achou 2 e menos 3,5, não é isso? Isso. Então, nessa parte eu esqueci de dividir por 2. Aí eu já usei a resposta na C, entendeu? Ah, tá. Aí eu usei só o 4 e o 7, sem ser dividido por 2. Tá errado, porque... Porque você não dividi por sumiu 2, com esse 2A, né? Você só considerou o A. É como se fosse o B tivesse vezes 2, no caso, né? Isso, aceleração, a letra a questão dele. Se fosse uma prova, por exemplo, estaria errado, mas eu nunca cortaria essa questão inteira. Você errou uma conta. Não, na verdade foi esquecer mesmo. Exatamente. Você teve uma desatenção. Sim. Então, você teria uma boa pontuação, digamos assim, né? É claro que fazer a conta é importante, mas seu raciocínio foi correto. Não, o raciocínio foi, mas esse 2 e o 3,5 que não está dividido. Isso, beleza. Não, obrigado, Ive. Não.
Então, deixa eu ver. Esse exercício era mais difícil, né? Como se exprime a velocidade, agora como se exprime a posição. Então, agora, nós estamos com outro problema. Eu já sei a posição inicial, eu sei a posição no instante 2 e a posição em qualquer instante de tempo. De novo, para eu saber a posição em qualquer instante de tempo, eu preciso saber como que a posição em x varia com o tempo e como que a posição em y varia com o tempo. Tudo, como a aceleração é constante, tudo vai sair daquelas 3 equações da cinemática. Poderia fazer por integração também, tá, gente? Mas vai ter um exercício assim, a gente faz lá na frente. Estou usando o que eu acho que vocês vão achar mais fácil. Então, agora, olhando para as equações 1, 2 e 3, como é que eu posso obter x de t? A partir da equação 2. Isso. Então, olha, da equação 2, tem lá o deslocamento. O que é o deslocamento? É a posição final, x, de qualquer instante de tempo, menos a posição inicial, que é o x0. Quem que é o meu x0, pessoal? Nós já não descobrimos? Ah, não, ele deu esse vetor, né? Olha lá, a posição inicial no instante 0 é 4. Estão vendo, ó? 4 aqui, ó. Então, x0 é 4. Ops. Então, x menos 4 é igual. Cadê lá, ó? D é igual a VOT. Quanto que é V0x? V0x, aqui, ó, é 1. 1t mais meio de A. Quanto que é a aceleração em x? Aceleração em x é 2. 2t ao quadrado. Então, chegamos à conclusão, ó, que x de t é igual a, passo 4 para lá, 4 mais t ao quadrado. Então, a posição está variando, e a posição em x varia no tempo de forma parabólica. Ela cresce, né, de forma parabólica. E o y, a mesma coisa, ó, de 2y. Y final em qualquer instante de tempo, menos o y inicial, lá do enunciado, o y inicial é 3, vai ser igual a VOT, velocidade em y inicial também é 1, ó. 1t mais meio de A de y, ó, é menos 3,5. Então, é menos 3,5 t ao quadrado. Então, cheguei à conclusão que y de t vai ser igual a 3 mais t menos 3,5 sobre 2 t ao quadrado. Ô, Ive, você podia explicar de novo o gráfico lá, a forma que você tinha explicado novamente? Aham. Posso subir aqui, gente? Então, entenderam isso? Então, meu gráfico lá não é um gráfico do tempo, tá? É um gráfico da trajetória, digamos assim, né? Que é o gráfico XY. O gráfico XY, ele está te mostrando onde está a partícula lá, né? Como que a partícula está caminhando. Então, note o seguinte, ó. No instante 0, então esse ponto aqui, ó, é para o instante 0. Esse ponto aqui é para o instante 2. No instante 0, quais são as coordenadas lá, ó? Coordenada 4 em x, que o enunciado me deu, e coordenada 3 em y. Então, esse é o vetor posição em relação à origem, que me mostra a partícula nesse instante. E você descobriu a velocidade inicial. A velocidade inicial, ó, ela tem componente 1
Ela tem tamanhozinho 1 em x positivo e 1 em y positivo. Ó. Então, se não tivesse aceleração, digamos assim, vamos supor que essa é a sua partícula, que é essa bolinha no plano XY. No plano dessa folha aqui, ó, tá lá a sua bolinha. Se não tivesse aceleração, se nada tivesse atuando nessa partícula, né, ela iria para sempre nessa direção, que essa é a velocidade que ela estava indo. Só que o movimento é acelerado, então o que vai acontecer é que a velocidade vai ficar mudando com o tempo, ela não vai continuar em linha reta. Tá bem? Tanto é que no instante 2 segundos, o que você percebeu? Ah, a partícula já estava aqui, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo da folha, ela estava aqui e já foi para cá. Aí na folha você tem o vetor velocidade, e velocidade, o vetor nem está em escala aqui, né? Porque esse vetor já é bem maior, né? Se eu não me engano, a velocidade no instante 2 é 5 em menos 6. Então você teria que fazer em escala aqui. Então, ó, quando ele passou nessa posição aqui, que agora é o R2, ó, em relação à origem, a velocidade é 5 na direção X. Então, na verdade, 5 daria um tamanho, seria um trem desse tamanho aqui, ó, o V2. Concorda aí? Não vi quem perguntou? Sim, sim. Tá? E assim por diante, porque agora você sabe, você mapeia tudo. Ah, no instante 3, sei lá, ela tá aqui, você sabe exatamente a trajetória da partícula. Entendeu? Na verdade, essa não pode ser a trajetória aqui, ó, né? Porque lembra que a velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Então, provavelmente essa partícula tá passando aqui assim, tô chutando, tá, gente? Daqui ela veio aqui, ó, partiu, não, tinha que ser um trem mais assim, ó. Sei lá como é que tinha que ser essa trajetória, tá? Mas lembra que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Entenderam? Você conseguiria, se você for pegando lá, se você botar isso num programa, que você plota o gráfico em função do tempo, você vai saber exatamente o que essa partícula está fazendo. Sacaram? Sim, deu para compreender, legal. Então, lembrem disso, pessoal. O que eu percebi é que se esse problema fosse unidimensional, vocês iam ter errado. Talvez. Porque foi esse conceito de mexer com essas equações que não ficou claro, né? Vocês iam tentar um outro caminho. Tá? Então, quando você tem aceleração constante, as coisas estão evoluindo no tempo e essas são as equações, as 3 equações que vocês vão ter que lidar, se você não quiser ficar integrando. Tá? Eu vou entrar com a lista de exercícios, não sei se eu vou conseguir colocar hoje, depois da aula aqui, mas nós já temos a primeira lista de cinemática 1 e bidimensional. A monitoria tá rolando, tá, pessoal? Inclusive, eu vou ser a coordenadora da monitoria, então, ainda nós estamos em processo lá de seleção. Então, vão fazendo essa lista, a lista não é avaliativa, então não empurra com a barriga a lista não, que ela vai te balizar aí nas suas dúvidas. E vai jogando as dúvidas lá no Telegram, tá? Podemos ir para a próxima? Sim. Então, eu tinha separado esse aqui, mas eu vou fazer um mais difícil. Pode ser? Esse está lá na lista, tá? Vou fazer um mais difícil aqui, que é quando a aceleração não for constante. E aí, né, o que vocês teriam que fazer? Então, vamos lá. Eu ainda tenho que fazer um de projétil hoje, hein, gente? Então, bora. A aceleração de uma partícula que se move em um plano horizontal é dada aí, ó, uma aceleração no plano, tá? Só que agora é o problema. A componente x da aceleração varia no tempo, varia com o tempo, é 3t.
metros por segundo ao quadrado. E a componente y da aceleração também varia com o tempo. É 4t, então ferrou. Por quê? Porque eu não posso usar aquelas 3 equações. Eu substituir lá o x, porque o a varia no tempo aí, né? Então, beleza. Isso aqui é do enunciado. A está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. No tempo t igual a 0, esse é o vetor posição, que indica a localização da partícula. Então, vamos lá. Vetor posição, t igual a 0. T igual a 0. Eu tenho lá que o meu x0, que é a componente x do meu vetor inicial, da posição inicial, é 20 metros. A componente y é 40 metros. Entendem isso graficamente? Para você não ficar só fazendo conta? Está lá no plano XY. E x igual a 20, y igual a 40. Simplesmente significa que você está partindo dessa posição, tá? Que nesse instante tem uma velocidade tal. Ah, e a velocidade é tipo isso aqui, ó. Esse é o vetor velocidade inicial. Tá? Ou seja, ele quer ir, se ninguém mais atuar nessa partícula, ela vai andar para frente aí para sempre. Tá? Porque então ela tem as velocidades iniciais. A componente x da velocidade inicial é 5 e a componente y da velocidade inicial é 2. Aí ele quer saber informações lá no tempo t igual a 4 segundos. Quer saber tudo, posição. Vamos focar na letra A, tá? A letra B, vocês conseguem desembolar a partir da A. A letra B está basicamente perguntando, pessoal, quanto que é V de t, tá? Descreva o vetor V de t. Então, na letra A, ó, para t igual a 4 segundos, determine a posição em notação de vetores unitários. Então, eu tenho que achar quanto que vale x de t e y de t, e depois eu substituo o t igual a 4. Beleza? E agora, então, como é que eu vou fazer? Já vou adiantando aqui, tá? Qual que era uma tendência que eu podia fazer? Gente, ó, d é igual a VOT mais meio de AT. Tem muita gente que resolve esse problema assim. Mais meio de AT quadrado. Ah, o que é deslocamento? X menos x0. x0 é 20. Então, já tem lá, x menos 20 é igual. Quanto que é a velocidade inicial? 5. 5t mais meio. Quanto que é a aceleração? A aceleração em x a aceleração vai ser 3t. No tempo t igual a 4, a aceleração é 12. 12. Aí já sai substituindo os números, sem pensar que essa fórmula só pode ser usada para aceleração constante. Então, nessa aceleração aqui, é como se ela fosse 12 em todos os instantes de tempo. Isso não é verdade, tá? Então, não é assim que faz. Então, você vai resolver isso por integração. Então, vamos lá. Vocês vão encontrar alguns desses na lista. Como é que eu vou partir, pessoal, para eu achar posição? Lembra que, se você tem, ó, vou fazer um caminho aqui. Lembra que, o que é a aceleração? Lembrar. A aceleração é dv dt. Concordam? A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, ó, lembra que eu comentei, se eu multiplico cruzado, ó, dv é igual a dt. Então, aí, se eu integro dos dois lados, ó, eu vou ter esse lado, vai me dar a informação da velocidade. Então, ó, a velocidade eu consigo integrando a aceleração. Tá? E aqui, aí é a mesma coisa, para posição. O que é a velocidade? Velocidade é dr dt, né? Porque pode ser dx ou dy. dr dt. Então, ó, dr é v dt. Então, se eu integro aqui, ó, eu acho a posição integrando a velocidade. E é o que eu tenho que fazer, ó, porque a aceleração depende do tempo, então ela não sai da integral. Então, vamos fazer juntos aí?
Então, para eu chegar na posição, eu tenho que integrar a velocidade, mas a velocidade eu só chego integrando a aceleração. Então, começando, ó, dúvidas me parem aí. A aceleração, vou começar para x, tá? A x é igual a 3t. Só que o que é a x? É a taxa de variação da velocidade em x. Então, se eu multiplicar cruzado, eu tenho que dvx é igual a 3t dt. Concordam, pessoal? Está me dizendo que o diferencial da velocidade é 3t vezes o diferencial do tempo. Então, eu vou integrar dos dois lados para sumir com o diferencial, porque eu não quero um diferencial, eu quero um intervalo de tempo lá, né? Ou em qualquer instante de tempo. Então, quais são os meus limites de integração aqui, ó? Vocês concordam que quando eu integrar dv, a integral de dv não é v, gente? Sim. A integral de dv é v. Quais são os limites da integração? A é de uma velocidade inicial até uma velocidade final qualquer. Tá? E aqui, quem são os meus limites de integração? Eu estou integrando no tempo. Então, quando eu resolver, né, essa integral, quais são os limites? Ah, eu vou de um tempo inicial. Qual que é o tempo inicial? 0. Até um tempo qualquer, que é um tempo t. Tá? Então, ó, a integral de dv é Vx, né? A integral de dvx é Vx, de V0 até um Vx qualquer. Poderia até colocar um linha aí, para diferenciar. Integral de 3t é 3t ao quadrado sobre 2, de 0 até um tempo t qualquer. Então, olha só a minha função aparecendo aí, ó. O que é Vx nesses limites? Então, vai ser Vx menos V0x é igual a 3t ao quadrado sobre 2. Não sei como é que vocês viam lá no cálculo, porque eu estou estabelecendo os limites da integração. Então, eu não fico somando aquela constante, né? Só quando a integral é indefinida lá, né? Os limites de integração são indefinidos, você fica somando a constante. Aqui eu estou definindo os limites, tá? Então, olha, eu cheguei à conclusão que o meu Vx é igual ao meu V0x. Quanto que é a minha velocidade inicial? Ele me deu, ó, é 5. Então, vai ser 5 mais 3t ao quadrado sobre 2. Então, olha, a partir de uma aceleração em x que varia no tempo, eu achei como a minha função velocidade em x varia no tempo. Como é que eu acho agora a posição x, pessoal? Integro de novo. Porque o que é Vx? Lembrando, ó, Vx é dx dt. Então, dx dt é igual a 5 mais 3t ao quadrado sobre 2. Multiplico cruzado. Então, vai ficar dx é igual a 5 dt mais 3t ao quadrado sobre 2 dt. Integro todo mundo. Ah, o dx, quais são os limites da integração? O integral de dx é x, mas eu estou variando de onde até onde? Ah, de uma posição inicial até uma posição final. E o tempo? De 0 até um tempo qualquer. Então, ó, quando eu resolver isso aqui vai ficar x menos x0 é igual a 5t mais 3t ao cubo sobre 6, não é isso? Concordo? Sim. Então, ó, e o x0? Ele me deu o x0. A posição inicial desse exercício é 20 metros, ó. Então, x vai ser igual a 20 metros, mais, né, que eu passei para cá, mais 5t, mais 3t ao cubo sobre 6. Então, isso aqui é como a posição x varia no tempo. Estão vendo? Foi a mesma coisa que o exercício anterior pedia. Só que o exercício anterior a gente pôde usar aquelas 3 equações. Tá?
vão fazer Y para a gente treinar. Ó, eu quero achar Y de T. Então, a aceleração em Y vale 4T, ó. A aceleração em Y varia. Então, eu vou, né? A aceleração, ó, é dv dt. É igual a 4T. Então, dvy é 4T dt. Integro. A velocidade em y varia de um valor inicial até um valor final. E o tempo de 0 até um tempo qualquer. Então, Vy menos V0y é igual a 4t ao quadrado sobre 2. Estão vendo que essa era a constante que saía lá na integração, né? Então, a velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial em y, que ele me deu que é 2, mais 2t ao quadrado. Então, isso aqui é como y varia no tempo. Vy, né? Agora eu quero achar como y varia. Então, Vy é dy dt. Então, dy dt é 2 mais 2t ao quadrado. Multiplico tudo por dt. Então, dy vai ser igual a 2 dt mais 2t ao quadrado dt. Integro. Y varia de uma posição inicial até uma posição final, e o tempo de 0 a t. Integral de dy, y menos y0 é igual a 2t mais 2t ao cubo sobre 3. Então, y vai ser igual a y0, que é a posição inicial do y, que era 40, mais 2t ao cubo sobre 3. Então, achei como varia a posição dessa partícula. Eu sei tudo sobre essa partícula em qualquer instante de tempo. Tá? Então, é isso aqui que vocês precisam para responder. Essa, que é o x de t, e o y de t. Só que ele pergunta no instante t igual a 4. Tá? Então, minha sugestão, perguntou em qualquer instante lá, acha a função geral. Que provavelmente a outra letra manda você achar a função geral. Então, acha a função geral, depois você substitui num tempo específico. E aí, o que vocês acharam? Tranquilo ou não estão entendendo nada? Quando eu vou usar esse processo de integração, vai ser quando o meu movimento, quando não é movimento constante, acelerado? Quando o movimento é acelerado. Só que não constante. Exatamente. Ah, sim. Tem outra forma de fazer ou só essa mesmo, Ive? Só essa. Só essa mesmo, né? É. A maioria é segundo período aqui, né? Ô, gente, mas... Como que é? Movimento não constante e acelerado? Não, quando não é constante. Repete aí, por favor. É movimento não constante e acelerado? Ele perguntou assim, quando que você vai usar esse caso? Você vai ter que integrar quando o movimento é acelerado. Então, o movimento não é constante, porque quando a gente fala movimento constante, a gente lembra de MRU, lembra? Movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante, nem tem aceleração. Então, só tem que ficar fazendo essa integração quando o movimento tem aceleração, mas a aceleração não é constante. A aceleração varia com o tempo. Entendeu? Tá. Pessoal, eu preciso ouvir de vocês, tá? Vai me dando muito desespero quando eu vejo gente muito calada. Então, deu para acompanhar? Vocês estão perdidos?
Eu consigo Por enquanto entender, tá bacana. professor. Então tá. Tá tranquilo. Professora, volta um pouquinho ali em cima para eu ver uma coisa. Uhum. Mais? Não, tá bom. Então, tipo assim, quando a gente deriva a aceleração, quando a gente integra, né, no caso. A aceleração, a gente acha a velocidade, quando a gente integra a velocidade, vai achar o movimento. O movimento não, A posição. a posição. Isso. Então, você pode, ó, começou uma lista ali, anota lá na lista, ó. Lembra o seguinte, gente, vamos começar do mais fácil. Se eu tenho a posição, eu derivo, acho a velocidade, não é isso? Se eu derivo, eu acho a aceleração. Então, o caminho inverso é integral. Então, se você tem a aceleração, você integra e cai na velocidade. Se você tem a velocidade, você integra e cai na posição. Tá? Então, usa esse esqueminha, porque a ida você tem que saber. A ida, você tem que saber tudo, né? Mas a ida é uma coisa automática. Tem posição, deriva velocidade. Deriva velocidade, aceleração, porque é a taxa de variação, né? Então, a volta, que a integral não é o caminho inverso da derivada, não é isso? Então, tá. Então, imagino que vocês vão ter dúvidas na lista e usem o Telegram para tirar as dúvidas, tá? Pode mandar foto. Professora, mas eu não consigo digitar nada no Telegram. Eu já botei. Então, você deve ser nova lá. Nova não, né? Ou então você não tentou, depois que eu já promovi todo mundo a administrador. É porque eu tenho que promover vocês a administrador. 19 inscritos e 15 administradores. Então, faltam 4 pessoas aqui para eu promover. Tá? Depois que eu te promover a administrador, provavelmente é isso. Você consegue mandar mensagem. Mas não tem uma mensagem ainda não, hein, gente? Então, manda bala lá, tá? Então, vamos para... Alguma dúvida sobre lançamento de projétil? Ou vocês começaram a ver as contas lá e desistiram? Divide no meio, né? Isso, quando crescente, depois quando é decrescente. Isso. Então, lembrem que movimento de projétil não é nada diferente de cinemática bidimensional, não. Igual a queda livre não é a aplicação da cinemática unidimensional com aceleração? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Então, se você sabe trabalhar com aquelas equações de aceleração constante, que é o caso daqui, porque o movimento do projétil, a aceleração que existe é a aceleração da gravidade, você vai conseguir resolver numa boa os problemas. Então, vamos só recapitular o conceito de lançamento oblíquo, né? Oblíquo, como é chamado, ou movimento de um projétil. Lembrem o seguinte, é tipo aquele lançamento da bala do canhão, né? Então, existe aqui uma partícula, que ela, nesse exemplo aí, que é o caso mais simples que a gente vê, ela está partindo da origem, e você vai lançar esse objeto com uma velocidade de forma oblíqua, quer dizer, que faz um ângulo com a horizontal, e esse ângulo é θ. E essa velocidade é uma velocidade inicial V0, não é verdade? Então, você provavelmente sempre vai trabalhar vai precisar descobrir as componentes da velocidade. Então, essa velocidade inicial, ela tem uma componente em x e uma componente em y, que sai de trigonometria aí, né? O Vx, nesse caso aí, está com cosseno de θ, e o V0y está com seno de θ, concordam? Só que pensem comigo, pessoal. Então, tô lá. Existe aceleração nesse lançamento? Imagina se você lançou uma bala de canhão. Essa bala está sujeita a alguma aceleração? Única e exclusivamente a aceleração da gravidade. Não é isso? Onde que está a aceleração da gravidade? Lembrem que ela está no eixo Y e ela aponta para baixo, sempre tendendo a levar os objetos para o centro lá da Terra, né? Para o chão ali. Então, essa é a minha aceleração G,
né? Vou considerar aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas lembrem que vai depender do seu sistema de referência. Então, como nesse desenho aí o y está apontando para cima, então, olha, toda posição que a bola tiver acima do solo é y positivo. Então, o g, a aceleração do seu movimento vai ser sempre menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, nas suas equações. Tá? Então, nas equações lá, ó, V é igual a VO mais AT. A aceleração é constante. Então, em y, eu vou usar essa equação aqui, ó. Ah, qual que é a velocidade final em y? Sei lá, né? A velocidade inicial em y é essa aqui, ó, que ele partiu. E onde tiver a aceleração, no caso de y, a aceleração você vai colocar menos 9,8. Se essa foi a definição do seu sistema de referência, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar por y, né? Só para retomar as ideias principais. Como existe a aceleração em y, então, olha só o movimento em y. Esquece o movimento em x. O que o movimento x faz por esse objeto? Simplesmente faz ele andar para frente. Ah, e se eu não tivesse velocidade em x, só tivesse em y, o que ia acontecer? Seu objeto, né, sua bomba lá, sua bomba, ia subir, parar na altura máxima e descer, não é? É igual o movimento lá de queda livre, ó, de lançamento vertical, né? Então, é isso que está acontecendo com a velocidade, olha. A velocidade não está inicialmente contrária à aceleração, então o que vai acontecer com esse movimento? Ele vai ser retardado. Então, a subida, o movimento é retardado, porque ele vai freando, ó. Se eu for desenhar os vetores, eles vão ficando cada vez mais menores. Até chegar aqui, quanto que vale a velocidade em y no ponto mais alto? 0. 0. Então, essa é uma informação que você vai usar muitas vezes. No ponto de altura máxima, que é o Hzão, a sua pedra, seu objeto, para em y. Então, pensem bem, se não existisse velocidade em x, o que ia acontecer com essa pedra? Simplesmente ia cair. Por quê? Porque ela está sujeita à ação da gravidade e não anda para frente. Que é o que acontece quando você lança uma bola, ela para e cai. Mas agora, Vx puxa ela para frente, então ela continua andando. Por isso que ela passa, né, e faz esse movimento parabólico, né? Então, olha só, a partir do momento que você atingiu a sua velocidade 0 lá, a velocidade 0, aliás, eu desenhei um vetor aqui que não existe, né? Essa velocidade é 0, esse vetor não está aqui. Mas aí, o que vai acontecer, pessoal? Né, você vai continuar andando para frente e agora você vai continuar na descida. E na descida, o que vai acontecer com... O corpo vai inverter o movimento, então ele vai começar a adquirir uma velocidade para baixo. E essa velocidade, então, tem o mesmo sentido da aceleração. Então, quer dizer que a descida é acelerada. Né? Então, você vai descer com uma velocidade, sua velocidade aqui no final, ela é autona em y. Né? Lembra que você vai chegar batendo no chão. Né? Então, aqui, ó, o movimento é totalmente simétrico, só que é invertido, é antissimétrico, né? Ó. Então, os vetores começam a aumentar de novo, o vetor em y. Ó. Igualzinho, só que em sentido contrário. Até chegar aqui embaixo, ó, ele tem exatamente o mesmo tamanho do inicial. Tá? Então, o movimento em y, metade retardada, metade acelerada. Tá? Aí, o movimento em x é o mais fácil de todos, porque o movimento em x, existe aceleração em x? Não. Não tem ninguém que puxa a pedra para cá. Você simplesmente soltou a pedra, né? Então, como ninguém puxa a pedra para lá, não existe aceleração em x. Se não existe aceleração em x nós temos um movimento que é retilíneo e uniforme. Ou seja, se não existisse nada em y, como é que seria o movimento dessa pedra? Ela simplesmente ia andar assim, ó.
Tá? Então, os movimentos, estão vendo? Eles são completamente independentes. Então, em x, ó, a velocidade é sempre constante. A velocidade em x é sempre constante. Sempre a mesma, né? Então, como é que eu desenho os vetorzinhos? Sempre do mesmo tamanho desse vetor inicial aqui, ó. Do mesmo tamanho desse em todos os pontos da trajetória. Tá? E o vetor velocidade, então, resultante... Ó, a velocidade resultante, ó, é sempre a combinação desses dois vetores, ó. Por isso que aí vocês veem exatamente que ela está sempre tangente à trajetória. Aqui é 0, aqui só tem velocidade em x, ó. E aqui começa. Beleza? Estão vendo que enxergam que o vetor verdinho é o vetor velocidade resultante e ele está sempre ali tangente à trajetória, como é esperado, né? Nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho, para terminar a aula, para a gente aplicar isso. E o que eu fiz naquele vídeo? Eu exatamente deduzi, apliquei aquelas 3 equações. Então, ó, só em resumo aqui... Em x é fácil, né, gente? Em x, o que está acontecendo? A velocidade é sempre igual a v0x, que é igual a v0 cosseno de θ, né? O que eu posso tirar de um movimento que é MRU? Qual que é a única informação que eu tiro? A velocidade é constante, então eu consigo tirar meu deslocamento. É o Deus vê tudo, né? Velocidade, né? Deslocamento sobre tempo. Então, ó, o deslocamento em x, que vai ser x menos x0, vai ser igual a velocidade em x vezes o tempo. Então, x menos x0 é igual a v0 cosseno de θ vezes o tempo. Então, eu vou numerando essas equações. Quem não assistiu esse vídeo, acompanha lá. Não tem nada de novo, né? Mas nós vamos sair combinando umas equações e vamos chegar a resultados importantes, tá? Então, em x, o movimento é MRU. Só existe essa equação aqui relevante. Em y, é que eu fiz passo a passo lá, ó. Eu vou usar aquelas 3 equações. V igual a VO mais AT, porque tem aceleração. Onde tem A, o que eu vou colocar lá? Menos 9,8. Por causa do sistema que eu defini, que a aceleração é contrária ao eixo. D é igual a VOT mais meio de AT quadrado. Mesma coisa, ó. O que é o deslocamento? Y menos Y0. O que é o Y? Y é a altura, ó, que a sua pedra vai estar. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a velocidade final em Y. E aqui é o deslocamento em Y. Deslocamento sempre Y menos Y0. Sempre a altura que você está. Ok, pessoal? Então, eu combinei essas equações. Nós chegamos em 2 resultados importantes, que foi a equação da trajetória do projétil. Vou escrever aqui, para quem não viu lá. Que tá assim, ó. Então, essa é a equação da trajetória do projétil. O que é a equação da trajetória? É aquilo que a gente discutiu, ó. Y de x é a trajetória mesmo do projétil, ó. Estão vendo que essa equação é a equação de uma parábola? Ó, uma equação de uma parábola com a boca para baixo. No vídeo mostra exatamente como eu cheguei nessa equação. Basta eu fazer o quê? Isolar o tempo, né? Isolar o tempo das 2 equações. Sumir com o tempo. Aí eu só fico com equações de y e x. Ok, gente? Que isso é a trajetória. Para cada posição x que eu tô, eu sei a altura que eu tô. Isso é fundamental, né? Você resolveu todo o problema do ataque da bomba. Que para cada posição, é isso que os caras fizeram lá, né? Para cada posição, ele conseguia mirar exatamente onde ele ia cair.
E um outro resultado importante que eu chamei lá de alcance. O alcance R, que foi dado por isso aqui, ó. Só vou fazer um comentário. O alcance, isso provavelmente vai estar, o formulário está na prova, tá? Do alcance. E da trajetória. Pessoal, o que é alcance? Alcance está relacionado assim, o tanto que ele alcançou em X, né? Mas tem um detalhe aí, tá, gente? Vamos supor que... vamos fazer isso aqui, ó. Vamos supor que esse foi o movimento do projétil, tá? Saiu da origem aqui e alcançou o topo desse prédio. Se eu perguntar para vocês, quanto que é o alcance? O alcance não significa isso aqui não, ó. Tá? A definição de alcance, para você usar essa fórmula, é que o objeto ele tem que voltar exatamente para a mesma altura inicial. Então, eu estou definindo o alcance quando eu faço isso aqui, ó. Notem que a pedra ela voltou exatamente para a altura dela inicial, quando y, que é a altura final, igualou a altura inicial. Tá bem? Então, isso aqui não é definido de alcance, isso aqui é só definido como a posição x final que esse objeto alcançou. Ok? Aqui, assim, eu posso definir o alcance, é isso tudo aqui. Tá? O alcance é mais do que aquilo ali, ó. Se não tivesse o prédio, ela ia continuar andando, e aí sim eu tenho o alcance R. Ok? Então, em 10 minutos eu consigo fazer aqui um... Faça um presente aí pra mim, gente, mas eu tô com uma... Eu tô com um programinha que eu consigo computar as oscilações da presença na aula. Então, eu vou começar a usar isso aí. Porque tem gente que eu saio, a aula acabou, a pessoa sai só amanhã a pessoa só sai amanhã da aula. E tem uns que entram só em 10 minutos, né? Então, deixa eu fazer um exercício mais fácil aqui. Para dar tempo. Vou fazer esse aqui que é rapidinho. Esse tá na lista, tá? Ó. Ele fala o seguinte, ó. Nós temos na figura aí um projétil que foi lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo em relação a uma colina de altura H. Então, ela saiu daqui, chegou aqui. Então, vou desenhar aqui meu sisteminha. Y, X. A velocidade, ó. Lembra que a velocidade é tangente à trajetória. Então, essa aqui é a minha velocidade inicial e ela tem módulo de 20 metros por segundo. Tal. Ok. Supondo que G, então G está aqui para baixo, mas ele manda considerar 10. Então, na hora de substituir, né, eu colocaria menos 10 aí. Considerando seno de 60, 0,8, tal, calcule. Letra A. O módulo da velocidade desse projétil ao atingir a colina. Então, pensa bem. Peraí, pessoal, eu vou anotar aquelas fórmulas aqui, tá? Isso aqui só para o movimento em Y, tá? Que eu vou anotar. Em X, você sabe que é MRU. Então, olha, o que ele está perguntando na letra A? Vai lá para onde ele parou.
que é esse ponto aqui, e ó, ele está chegando com essa velocidade, projeta essa linha aqui que ele desenhou, está chegando com essa velocidade aqui, ó. Tá? Essa é a velocidade final. Notem o seguinte, pessoal, se não existisse o prédio e ele tivesse chegado aqui, ó, no chão, quanto que valeria a velocidade final? No caso, em X, Essa total, a combinação de X com Y. seria 0, no caso, ou não? Alguém falou outra coisa aí? Ó, ele não pode chegar, a bola não pode chegar com velocidade 0, senão ela não atingiria ninguém, tipo assim, ninguém sofreria o efeito dessa pedra. Ela ia ser 20? Isso. Por quê? Lembre que eu falei que o movimento é totalmente simétrico, gente? Então, se você sai com 20, faz o movimento direitinho e volta na mesma posição, você vai voltar com 20. É tudo simétrico, tá? Ok. Mas não é o caso, então eu vou ter que fazer conta mesmo para descobrir. Tá? Então, notem, pessoal, que esse vetor, ele não está no chão, não, tá? Ele pertence a este ponto aqui, ó. Eu quero saber, só tô desenhando ele aí como esse verdinho. Tá? Mas ele está atuando naquele ponto vermelho ali. Tá? É isso que ele está perguntando, ó. Quanto que vale a velocidade dessa pedra neste ponto? Para eu saber, o que eu teria que fazer? Calcular a velocidade em x naquele ponto, que daria um vetor assim, né? E calcular a velocidade em y naquele ponto, que a velocidade em y certamente vai dar para baixo, né? Que o movimento é da descida. Então, olha, se eu sei as minhas componentes, eu saberia dizer quanto que vale a minha hipotenusa. Ele está perguntando da hipotenusa. Ele está perguntando da velocidade resultante. Vou até chamar aqui de VR. Então, seria uma combinação de Vx naquele ponto com Vy naquele ponto. Ok? Então, fiquem traduzindo a pergunta. Porque às vezes fala módulo da velocidade final. Você fica procurando uma fórmula que vai dar tudo de uma vez, não é isso. Tá? Entenda a pergunta. É para você achar a velocidade resultante, então você precisa saber as componentes. Então, vamos lá. Como que eu vou achar a velocidade final em x? Essa é fácil, então vamos começar por ela. Tem que achar a velocidade final em x. Tem algum jeito de eu fazer isso de um jeito fácil? O deslocamento com o tempo? Então, porque eu sei que a velocidade V é deslocamento sobre o tempo. Mas eu não sei o tempo que eu gastei, nem o deslocamento que eu fiz em X. Ops. Só até aqui, né? O professor, acho que a velocidade em X, ela não muda, né? Vai mudar só a velocidade em Y. Exatamente. Lembram disso, velocidade em X é sempre constante, o movimento em X é uniforme, MRU, ó. Então, a velocidade neste ponto aqui, em X, ó, que é essa componente azul, tem que ser exatamente igual à velocidade X inicial, que é o V0x. Concordam, gente? Sim. Então, Vx é igual a V0x, e quanto que vale a componente x da velocidade? Concordam que vale V0 cosseno de 60? Né? Isso. Cosseno de 60 é meio, então a velocidade x, em qualquer ponto que você pegar, vai valer 10 metros por segundo. Mas eu tenho que continuar, que eu preciso achar a y. Para eu achar a y, pessoal,
o que vai acontecer? Provavelmente, se você ficar manipulando essas 3 equações aqui, vocês vão achar vários exercícios assim na lista, tá? Se você ficar manipulando essas 3, substitui uma na outra, tal, porque você não tem o tempo, né? Você também não tem o tempo e não tem a altura ali. Então, você vai ter que ficar jogando uma fórmula na outra, você vai descobrir quanto que é VY, tá? Mas, esse exercício ele tem um atalho pra gente. Por quê? Nesse caso específico, ele deu que esse ângulo aqui é 45, ó. Então, se Vx vale 10 e o ângulo é de 45, quanto que vale VY? 10 também. Concordam? Se o ângulo é 45, as duas componentes têm o mesmo valor. Concordam, gente? Nesse caso, seria o seno de 45 ou não? Não. Você tem que, ó, eu tô nessa situação aqui, ó. Aqui é Vx, Vx é 10. Aqui tem um VY, que eu não sei quanto que é. E esse é o meu vetor velocidade final, que eu tô querendo saber também. Só que esse ângulo aqui é 45. Se esse ângulo aqui é 45, ó, essas duas componentes têm que ter o mesmo valor. Ah, sim, entendi agora. Entendeu? Então, VY, necessariamente, VY, devido ao ângulo, VY vai ser igual a Vx, que vai ser igual também a 10. Só por causa disso, tá, pessoal? Se ele me desse aqui um ângulo diferente, 40 graus, você teria que fazer essa contaiada toda com essas 3 equações para achar essa velocidade, tá? Então, por isso que eu escolhi esse, só porque ele é mais rápido que a aula. Tem 2 minutos aí. Então, eu achei VY. Então, eu achei o módulo da velocidade naquele ponto, né, ó? Que esse aqui é 10 e aqui é 10. Quanto que vale o módulo da velocidade resultante? Né? A velocidade resultante, então, vai ser a raiz quadrada dos quadrados das componentes, né? Só tirar o valor da hipotenusa, vai dar raiz de 200, que vai ser 14,14. Então, respondi a letra A, cheguei à conclusão que o módulo da velocidade resultante é igual a 14,14 metros por segundo. Ok? Pratiquem a lista aí que eu vou soltar amanhã, no máximo. E vamos fazer a B, então. A altura da colina. Vou apagar esses desenhos aqui. A altura da colina, pessoal, a altura não tem a ver com a posição Y que eu tô aqui, ó? Sim. Com a posição final. Então, qual que é o caminho... Qual que é um caminho bom para eu ir aí? 1, 2 ou 3? Seria o 2? O 2 seria uma, mas eu não tenho o tempo que ele gastou. Sim. Então, eu poderia tirar, não tem problema, tá? Você ia ver que você ia precisar do tempo e ia lá na equação 1 para você tirar o tempo. Você ia achar a mesma coisa que eu. Eu vou fazer uma aplicação direta da 3, porque a 3 não tem o tempo, ó. Que me diz que V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Então, como é que eu aplico isso lá para o Y? Velocidade final em Y é igual a inicial em Y, mais 2, aceleração em Y, deslocamento em Y. A velocidade final em Y, eu achei, né, gente? Que foi 10. Acabei de fazer. Então, 10 ao quadrado, que é 100, é igual a velocidade inicial em Y ao quadrado. Quanto que era? Tem que fazer essa conta, ó. Velocidade em Y, tá aqui, ó. Velocidade em Y é V0 seno de 60, concordam? Que vai ser 20 vezes 0,8, que é 16
metros por segundo. Tudo bem? Certinho. Então, a velocidade inicial em y vai dar 16 ao quadrado, que é 256. Agora, atenção ao sinal, ó, mais 2. Quanto que é a aceleração em y? Menos 10. A aceleração está contrária ao meu y. E o deslocamento em y? O deslocamento é a posição ali naquele instante, posição final, que eu vou chamar de y, mas que é o próprio h, tá? Menos a posição inicial. Quanto que é o y inicial? 0. Então, aqui, esse y menos 0 é exatamente o h que eu estou querendo. Então, você vai fazer essa conta e vai achar que o h é 7,8 metros. E aí, fechou. Tranquilo, você vai